Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História da Física, parte 2. Continuando, nós entramos nos trabalhos de Isaac Newton. Só recapitulando, Newton, no seu Principia, vai publicar as 3 leis do movimento da mecânica e também vai aparecer a lei da gravidade. É no Principia que aparece a gravitação universal. Como eu havia dito antes, o Principia era separado em setores, foram 3 volumes. A teoria da gravitação aparece no escolho geral do tópico Sistema do Mundo. Então, Newton escreve o seguinte: a gravidade atua de acordo com a quantidade de matéria sólida que os corpos possuem e propaga sua virtude para todos os lados até distâncias imensas, sempre decaindo com o inverso do quadrado das distâncias. E Newton, na sua análise, vai mostrar, escrito numa linguagem um pouco mais moderna, que a força trocada entre 2 corpos de massa é diretamente proporcional ao produto das massas, que aqui ele chama de quantidade de matéria sólida, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância. Newton mostra isso, que isso funciona, tem uma funcionalidade geral. Quaisquer 2 corpos de massa vão se atrair mutuamente. A força da gravidade é uma força exclusivamente atrativa. Mas Newton vai fundir a cabeça com essa questão: como é que matéria atrai matéria sem nenhum contato entre elas à distância? É o que Newton chama de ação à distância. Newton ele fala, olha, nós não sabemos explicar como que matéria atrai matéria à distância. Nós não sabemos, o porquê matéria atrai matéria à distância. Mas nós sabemos o como. Tá? E o como é dado por essa expressão. G é a constante de proporcionalidade entre a força gravitacional e a relação entre o produto das massas e o quadrado da distância. Newton em si não mediu a constante da gravitação G. Tá? Ele não mediu diretamente. Ele mostrou que era proporcional. Interessava mais a ele o comportamento da força. E Newton também vai falar sobre um chamado canhão de Newton. E esse desenho está no Principia, consta no Principia. Deixa eu... Newton imaginou o seguinte: imagina que a Terra, uma montanha bem alta aqui, ó, e um canhão. Esse canhão vai dar um tiro. Se ele dá um tiro, a bola tem uma velocidade v para frente. Por inércia, ela tenderia a se continuar em linha reta. Mas a gravidade puxa. Puxa para onde? Para o centro da Terra. E essa bola cai. Então ela faz esse arco. E cai num arco de parábola. Se você der um tiro com esse canhão e a bala sai com uma velocidade inicial maior, ela vai mais longe. Porém, a gravidade puxa e ela faz isso. Claro que numa escala gigantesca a gente está. Se você der um tiro com uma velocidade inicial maior ainda, a bala vai mais longe, mas cai. Vai cair lá no Polo Sul e vai matar um pinguim na Antártida. Se você der um tiro com uma velocidade inicial maior ainda, ela vai mais longe e cai aqui, ó. Se você der um tiro com uma velocidade inicial maior ainda, ela vai mais longe, ó, e cai aqui. Agora, vai existir uma velocidade tal que quando eu der um tiro, a bola vai caindo, porque a gravidade está puxando.
Está caindo, caindo e nunca chega ao solo. Ó. Isso chama-se órbita. Então, o corpo entra em órbita. Por que o corpo entra em órbita? Veja, ele está caindo. O corpo, de fato, cai. O corpo cai, ele está caindo. Porém, o mesmo tanto que ele cai é o mesmo tanto que a Terra curva. É como se fosse aqui é a curvatura da Terra. Ó. Aqui é a curvatura da Terra. E aqui é o corpo. Se o corpo tivesse em linha reta, ele faria isso. Ó. Mas olha o tanto que ele caiu. E se você olhar essa distância aqui, ó, é a mesma distância aqui. Ó. Ele caiu, mas o mesmo tanto que ele caiu, a Terra curvou. Portanto, ele não se aproxima do solo. E isso Newton chama de órbita. E ele explica isso nesse desenho dele aqui. Ó. Então, os corpos caem, mas existe uma velocidade na qual você arremessa um corpo, que o tanto que ele cai é o mesmo tanto que a Terra curva. Portanto, ele nunca atinge o solo. E se ele nunca atinge o solo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar orbitando a Terra. Aqui tem um modelinho, ó, o canhão. Tá dando os tiros, ó. Agora, vai existir uma velocidade tal que o mesmo tanto que o corpo cai é o mesmo tanto que a Terra curva. Quando isso acontecer, o corpo não chega mais ao solo. O tanto que ele caiu é o tanto que a Terra curvou, ou seja, ele não se aproxima mais do solo. Esse é o canhão orbital de Newton. Newton vai discutir todos esses fundamentos na sua obra Principia, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. E a partir daí, o peso do corpo vai ser definido como a força com que a gravidade puxa um corpo para o centro da Terra. E aí isso vai se estender para todos os corpos em qualquer planeta. Peso de um corpo é a força com que a gravidade puxa o corpo para o seu centro. Imagina um corpo aqui. Um corpo de massa M. A força que age nele é a gravidade. A gravidade é o que nós chamamos de peso. Pela segunda lei de Newton, a soma das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, soma das forças é o peso. É igual a massa, aceleração de queda e aceleração da gravidade. Então, nós temos aí a equação da força-peso. Newton apresenta a proposição 10ª do problema 5 na sua obra. Ele diz, se um corpo desenvolve uma elipse, isto é proposto encontrar uma lei da força centrípeta tendendo ao centro da elipse. Então aqui ele vai discutir sobre força centrípeta. Então, veja, Newton define as 3 leis da mecânica, lei da inércia de uma forma generalizada, o princípio fundamental da dinâmica, onde ele fala em força resultante, e o princípio da ação e reação. Ele vai falar de força gravitacional, vai falar de peso, vai falar de força centrípeta, aquela que puxa o corpo para o centro da curva. Aí ele vai definir aceleração centrípeta como sendo o quadrado da velocidade pelo raio da curva. E força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a lei da gravitação, ele vai generalizar para todos os corpos de massa. Então Newton diz, imagina um corpo de massa emão e outro de massa eminho, separados por uma distância r de centro a centro. Um corpo atrai o outro, ação e reação.
mas as forças aqui, ó, sendo iguais e opostas, ação e reação, esta força é a força gravitacional. E é calculada como sendo menos G eminho sobre R quadrado, vetor unitário R. O menos aqui só está dizendo que se eu adotei, imagina o vetor R da esquerda para a direita, e eu vou olhar essa força é contrária ao vetor R, é só isso. Tá? Em módulo, é G eminho sobre R quadrado. Produto das massas pelo quadrado da distância. Eu vou passar bem rápido, só para ter uma ideia de como Newton analisa e chega na lei da gravitação universal. Ele pensa isso numa escala global. Por exemplo, a Terra e o Sol, um planeta e o Sol. O planeta gira numa órbita em volta do Sol. Newton estuda as leis de Kepler e concorda com elas. Mas Newton sabia que a excentricidade da elipse para os planetas era muito pequena. Então ele aproxima a órbita por uma circunferência de raio R. O Sol, estando no centro da circunferência, o planeta, aqui na periferia da circunferência, a força gravitacional é uma força central. Ela aponta para o centro ao longo do raio. Ó. Uma força centrípeta. Está aí. Newton mostra que essa força é centrípeta agindo no planeta. Então, é a força centrípeta sobre o planeta. É a massa do planeta vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado pelo raio. Mas velocidade para um corpo que descreve uma circunferência é o comprimento da circunferência dividido pelo tempo que ele dá a volta. Comprimento da circunferência é 2πr. O tempo para dar uma volta é o período, t. Então, a velocidade é 2πr sobre t. Então, v quadrado vai ser 2πr ao quadrado sobre t quadrado. 2π ao quadrado dá 4π quadrado. R ao quadrado sobre t quadrado. Substituindo aqui, ó, a força centrípeta fica 4π quadrado, massa do planeta, R quadrado dividido por R, porque tem um R no denominador. Ó. Vai cancelar, vai sobrar só um R aqui em cima, sobre t quadrado. Ele vai multiplicar os dois lados dessa equação por R ao quadrado. Ó. Então fica R ao quadrado F igual a 4π quadrado massa do planeta, R ao cubo sobre t quadrado. Mas espera aí, t quadrado sobre R ao cubo é uma constante pela terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que t quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo. Nós já vimos isso. Então, t quadrado sobre R ao cubo é uma constante. E, logicamente, R ao cubo sobre t quadrado também. Então, e 4π quadrado também é constante. Então, 4π quadrado R ao cubo sobre t quadrado é uma constante. Substituindo aqui, ó. Então, R quadrado F, isso aqui é uma constante. Isso vai me dar uma constante vezes a massa do planeta. Constante vezes a massa do planeta. Essa constante chamou de Kzinho aqui, ó. Então, a força com que o Sol atrai o planeta é K vezes a massa do planeta dividido pela distância do planeta ao Sol ao quadrado. Agora, por ação e reação, a força que age sobre o Sol vai ser uma constante K vezes a massa do Sol dividido pelo raio do Sol ao quadrado. Então aqui, olha, como esta força é a mesma dessa, ele iguala essas coisas. Então ele vai ter que força que age sobre o Sol é igual a força que age sobre a Terra. K massa do Sol sobre R quadrado é igual a K massa do planeta sobre R quadrado. R quadrado vai cancelar. A constante vezes a massa do Sol é igual a constante menor vezes a massa do planeta. Ele chamou isso aqui de outra constante. Pessoal, só um momentinho, por favor.
Então, olha, igualando a força com que o Sol aplica sobre a Terra com a força que a Terra aplica sobre o Sol, a gente tem que a constante massa do Sol é igual a constante associada ao planeta, massa do planeta. Então, a constante do planeta sobre a massa do Sol é igual a constante do Sol sobre a massa do planeta, e isso é constante. Daqui ele vai isolar o K do planeta. Então, ele isola o Kzinho, isso aqui, Kzinho sobre massa do Sol, ele vai chamar de G. Isso é uma constante que ele chama de G. Portanto, o Kzinho é G vezes a massa do Sol. Agora ele vai pegar a equação que ele que obteve para o planeta, F igual a Kzinho, massa do planeta sobre R quadrado, e no lugar do Kzinho ele troca por G, massa do Sol. E aí ele obtém que F igual a G, massa do Sol, massa do planeta, sobre R quadrado. E diante disso, ele mostra que a força gravitacional trocada entre um planeta e o Sol é diretamente proporcional ao produto da massa do planeta pela massa do Sol e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o Sol do planeta. E ele vai generalizar e mostrar que isso vale para todos os planetas. E ele vai além. Isso ele vai mostrar que vale para todos os corpos de massa. A gravidade é uma propriedade da matéria. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. É isso que Newton mostra para a gente. E aí ele vai falar, olha, a força gravitacional que a Terra puxa uma maçã para baixo é calculada da mesma maneira que calcula-se a força gravitacional com que a Terra puxa a Lua para baixo. Só que a Lua não cai e a maçã cai. E aí ele vai mostrar que tem a ver com aquele canhão orbital. E a aceleração da gravidade é tirada de um sistema como esse. Tá? Se a força gravitacional, por exemplo, seja a Terra e um corpo de massa m a uma altura h da superfície. O raio da Terra é rão. A força gravitacional é trocada de centro a centro. A força gravitacional que a Terra aplica no corpo parte do centro do corpo. A força gravitacional que o corpo aplica na Terra parte do centro da Terra. E é dada por G, emão eminho sobre R quadrado. Mas a força gravitacional é o peso do corpo, eminho G. Então, igualando esses dois, força gravitacional igual ao peso, peso eminho G é igual a G, emão eminho sobre a distância ao quadrado. O R'inho é isso. Ele é o R'ão mais o H. Ele é o raio da Terra mais a altura do corpo. R mais H ao quadrado. Cancela-se as massas. A aceleração gravitacional, agora a gente tira diretamente de uma expressão. G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra mais a altura do corpo, a superfície da Terra ao quadrado. Se você calcular isso, imagina um corpo de uma altura H, um corpo de uma altura 10 metros. Um corpo de massa... Veja que aqui não depende da massa do corpo. Mas um corpo está numa altura 10 metros. Solto ele com a aceleração da gravidade que haja ali. É a constante da gravitação vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra mais 10 metros ao quadrado. Isso vai dar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Newton, ele vai falar da importância e necessidade de se medir G com precisão. Newton vai propor diferentes métodos para se determinar G, e Newton ainda fala, se eu medir o valor de G, eu consigo medir a massa da Terra, porque a força gravitacional entre a Terra e um corpo, você mede com um dinamômetro. Então, você tendo um dinamômetro, você mede o peso do corpo, isso é a força gravitacional. Essa força gravitacional é dada por isso aqui. A força gravitacional eu meço com um dinamômetro. A massa do corpo eu conheço. A distância do corpo ao centro da Terra eu conheço porque eu conheço o raio da Terra.
eu preciso saber o valor de G e o valor da massa da Terra. Este termo eu não conheço, ó. Nem G, nem a massa da Terra. Se eu determinar G, colocar nessa equação, eu descubro a massa da Terra. Então, Newton faz sugestões. Ele fala, olha, podíamos medir a atração entre os corpos num laboratório, pega 2 corpos de massa conhecida e separados por uma distância conhecida para tentar determinar G. Essa é uma maneira. Outra, ele fala, medir o desvio de um pêndulo em relação à vertical que está próximo de uma montanha, de uma massa m', que você pode estimar, e você vai tirar a relação da massa da Terra pela massa da montanha, e com isso você vai conseguir tirar a massa da Terra. Ele fala, pega um pêndulo qualquer, pendura na vertical, aproxima de uma montanha. Se a montanha tem gravidade porque tem massa, você vai atrair o pêndulo e vai desviar o pêndulo da vertical. Com isso, a gente pode determinar certas situações. Ô família. Ô professor. Eu também. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Só um momento. Então, professor, pois posso não? só tirar uma dúvida? Claro. Bom, primeiramente, boa tarde, desejo melhoras para sua mãe também, viu? Obrigado. Só uma dúvida, talvez até um pouco fundamental, mas não sei por que eu fiquei com essa dúvida agora. Por exemplo, a Terra me atrai, assim, em termos gravitacionais, e eu também atraio a Terra. Isso. E eu aprendi que esse módulo é de mesmo módulo, essa força. A força é igualzinha. Ação e reação. Certo. Mas, no caso, a massa da Terra é muito maior do que a minha. Eu sinto a atração da Terra com muito mais intensidade do que ela sente a minha atração. Igualzinha. Então, não sente, não. São iguais. Não entendo. Não. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó. Deixa eu só fazer um desenho aqui. Tá aqui, tá a Terra. Na minha cabeça tava tipo, se eu também atraio a Terra, o meu módulo deveria ser menor, alguma coisa assim, sei lá. Não. Pelo princípio da ação e reação, as forças são iguais e opostas. A mesma força com que a Terra puxa você para baixo, você puxa a Terra para cima. Tá? Então tá aqui você. Certo. Tá aí. A Terra te puxa para baixo com uma força F. E você puxa a Terra para cima com uma força igualzinha. Só que sinal contrário. Menos F. Princípio da ação e reação. Então, se a Terra te puxar... Bom, vamos fazer um cálculo aqui aproximado. Considere a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar uma pessoa de 80 quilogramas. O peso da pessoa é massa-gravidade, que é a força com que a Terra puxa ele. O peso da pessoa é 80 vezes 10. O peso da pessoa é 800 newtons. Então, quer dizer, a Terra puxa essa pessoa com uma força de 800 newtons para o centro dela. E essa pessoa puxa a Terra com uma força de 800 newtons para o centro da pessoa. Então, é uma força de centro a centro que atua ao longo da linha que liga o centro da pessoa ao centro da Terra. A força é exatamente a mesma. Se eu tivesse um medidor lá no centro da Terra e só existisse você na Terra, ele ia estar medindo um puxão de 800 newtons também. Agora, pergunta que muitos fazem, que aí parece que as forças são diferentes, é: por que é que eu caio e não é a Terra que sobe? Qual a explicação que a gente daria para isso? O que vocês acham? Vê, se a força é igualzinha, por que é você que cai e não é a Terra que sobe? Aí seria em relação à massa da Terra, né? Aí tem a ver com a massa da Terra, com a inércia. Lembra que massa é uma medida da inércia. O meu é isso?
Veja, massa é uma medida da inércia. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. E o que significa maior a inércia? Maior o estado do corpo está em repouso ou estar em movimento. Se a Terra inicialmente está em repouso em relação a você, quando você aplica essa força, para movimentar a Terra é muito mais difícil, porque ela resiste mais. Inércia é a resistência à variação daquele estado que você se encontra. Se está em repouso, tende a continuar em repouso. Então, o que é mais... Vamos pensar... Esquece a Terra. Pense em duas bolas. Uma bolinha pequenininha de isopor e uma bolona de aço, de boliche, tipo de boliche, mas de aço. Você vai dar um peteleco nas duas. Você vai aplicar a mesma força. Qual que entra em movimento mais fácil? A mais pesada. Você acha que você dá um peteleco... Desculpa, mais leve, a mais pesada é mais difícil. Mais difícil. Às vezes você vai dar um peteleco e ela não sai do lugar. Por que ela não saiu do lugar? Porque ela tem maior massa. Portanto, tem maior resistência ao movimento. Então, quando a Terra te puxa, você tem uma massa muito pequena comparada com a da Terra. Então, você resiste pouco ao movimento. Então, você escorrega. Só que você também puxou a Terra para cima. Mas como a massa da Terra é muito grande... A Terra praticamente não saiu do lugar enquanto você caía, tá? Então é por isso. Então dá a impressão que a força que a Terra aplica em mim é muito maior do que a que eu aplico na Terra. Mas não é verdadeiro isso, não. As forças são iguais e opostas. Existe até um experimento mental, ou pelo menos uma idealização, que é a seguinte, ó. Você já deve ter visto isso na internet, ou eu já recebi perguntas disso, quando dava palestras para responder. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Veja, vamos pegar as pessoas, tem massas aí variando de 40 quilogramas a mais de 100 quilogramas, tá? Vamos pegar uma massa média aí de 70 kg por pessoa. Vamos pegar uma massa de 70 kg por pessoa. Tá? Se eu multiplicar pela gravidade 10, isso vai dar uma força de 700 newtons por pessoa. A brincadeira é, a China é o país mais populoso do planeta. A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas morando na China. Então vamos desenhar os chineses aqui, ó. Tá aí. Muita gente pergunta, uma pessoa pulando, a Terra não desloca. Mas se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, será que causaria um deslocamento na Terra? Essa é uma pergunta. Veja, se cada chinês tem 700 newtons, se eu pegar 700 newtons e multiplicar por 1,5 bilhão, 1,5 bilhão é 1,5 10 a nona. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar 700 vezes 1,5 10 a nona. Está dando 1,05 vezes 10 a 12 newtons. Tá? Então, olha a força que está sendo aplicada sobre a Terra. É uma força absurdamente grande. Mas se a gente fizer os cálculos, você vai ver que a Terra não se desloca quase nada. Qual é a massa da Terra? A massa da Terra, ela vai estar em torno de... De cabeça não sei, professor. Oi? De cabeça não sei, mas posso pesquisar aqui. A massa da Terra, ela vai estar da ordem de 6 sextilhões de toneladas, tá? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, só para não pegar... 24 Quanto? 5,97 vezes 10 a 24 Isso, ó, 5,9 arredondar para 6. 6, 10 a 24 quilogramas, tá? 6, 10 a 24 quilogramas, vamos transformar isso em toneladas.
é só dividir por 1000. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 a 21 toneladas. Toneladas, olha, vai ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. São 7 ordens de grandeza. 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões. Acertei na minha coisa. 6 sextilhões de toneladas. É muita coisa, tá? Então, apesar da Terra ser um planeta tamanho pequeno para médio, ela tem uma massa de 6 sextilhões de toneladas. Todos os seres humanos do planeta têm uma massa muito pequena. Veja, se eu dividir por 10, vamos pegar toda a população da Terra, que é de quase, vamos arredondar para 8 bilhões, não chega a 8 bilhões. Vamos considerar 70 quilogramas. A gente não pode esquecer que tem nenezinhos, tem pessoas, tem uma população muito mais pesada do que 70 quilogramas, mas também tem uma população considerável bem menos de 70. Então vamos tomar a massa como 70, tá? Se eu pego 70 quilogramas vezes 8 bilhões de pessoas, eu tenho 5,6 vezes 10 a 11 quilogramas de pessoas no planeta Terra. Se eu dividir por 1000, eu tenho 560 milhões de toneladas de pessoas no planeta. 560 milhões de toneladas de pessoas no planeta. 560 milhões de toneladas de pessoas são 560, 10 a sexta. Dividido pela massa da Terra, que é 6, 10 a 21, isso vai dar aproximadamente, dividido por 6, 10 a 21, 10 a menos 13. Ou seja, a população toda da Terra tem uma massa de 10 a menos 13 da massa da Terra. É muito pequeno, tá? Então, você não vai deslocar a Terra. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Por mais que engorde, não desloca a Terra. Certo. Mas a força trocada é a mesma nos dois. Certo. Não sei por que essa confusãozinha, mas deu uma esclarecida agora. Valeu. Mas lembre-se bem, ação e reação. Ação e reação, as forças são iguais e opostas. Certo. Uma medida de uma determinação direta da constante da gravitação, G, da fórmula de Newton, vai ser obtida só depois da morte de Newton, de uma maneira precisa, tá? Newton, ele considerou a atração entre esferas, cada uma com densidade média igual à densidade da Terra, e um diâmetro de 1 pé. E ele escreveu o seguinte: distanciam entre essas duas esferas, coloca uma distância de 1/4 de polegada. E ele percebeu que elas não se uniram, não sofreram nenhum deslocamento. Por isso, ele vai sugerir que deveria usar montanhas inteiras para poder fazer um experimento. E ele ainda fala que talvez montanhas inteiras, o efeito produzido não vai ser suficiente. A gente lembra que Newton, no princípio, ele vai mostrar que a atração gravitacional no exterior de uma esfera com uma massa seria a mesma como se toda essa massa se concentrasse no centro da esfera. A mesma como se toda a massa estivesse lá no centro da esfera. Então, de acordo com esse princípio que Newton mostra, a gravidade na superfície da Terra, que a gente supõe esférica, pode ser escrita como sendo G, a gravidade, é igual a constante da gravitação, massa da Terra pelo raio da Terra ao quadrado. Mas quem é a massa da Terra? É a densidade média da Terra vezes o volume da Terra, que é 4/3 de πr ao cubo. Lembra? O que é densidade? Vamos lembrar aqui. Densidade, ρ, é a relação entre massa e volume.
No caso da Terra, a Terra ela não é homogênea. Você tem regiões da Terra que contém concreto. Concreto contém granito. Você tem regiões da Terra que contém ferro. Tem regiões da Terra que contém ar. Então, cada região tem uma massa diferente, tá? Porém, a gente pode obter uma massa média da Terra, tá? Só um minutinho. De onde que é, Dico? Do Austin, não? Depois eu falo com ele. Então, olha, a gente tem uma densidade média do planeta Terra. O planeta Terra ele não é uma esfera com massa homogênea. Ele contém granito, contém quartzo, contém mica, contém ferro, contém alumínio, contém chumbo, contém ouro, contém urânio, contém silicatos, contém água, contém ar. Então, mas a gente pode tirar uma densidade média da Terra, essa barrinha de média, que vai ser a massa da Terra pelo volume da Terra. Então, a massa da Terra é a densidade média vezes o volume da Terra. É a densidade média. Qual é o volume da Terra? Se a gente supõe a Terra esférica, é o volume de uma esfera. Como que se calcula o volume de uma esfera? 4/3 de π raio da esfera ao cubo. Então, é esta massa aqui que Newton sugere colocar aqui, ó. 4/3 de π raio ao cubo, dividido com raio ao quadrado, cancela. Sobra só R. A gravidade nós medimos, o Gzinho. A densidade média da Terra a gente pode fazer algumas estimativas. O raio da Terra a gente conhece, a gente pode tirar G. Problema que a densidade média da Terra a gente pode fazer uma estimativa, mas a Terra é muito grande. A gente não sabe como que é o centro da Terra, principalmente na época de Newton. Então, as estimativas para a densidade média da Terra eram muito ruins. Então, usar essa equação poderia dizer, mas a gente não tinha certeza da densidade média. Portanto, a gente não conseguia obter a constante da gravitação. Uma análise que o próprio Newton fez, ele concluiu que a densidade da Terra deveria ser entre 4 a 6 vezes a densidade da água. O que está certo, está nesse intervalo. Mas as medidas eram muito grosseiras. E Newton, no Principia, ele diz: toda uma montanha não seria suficiente para produzir um efeito apreciável. Uma montanha de 3 milhas de altura e 6 de largura desviaria o pêndulo de apenas 1 minuto de arco com respeito à vertical. Então, isso é muito pouco. Mas, depois da morte de Newton, algumas pessoas vão medir a densidade da Terra. Veja, elas não tinham um interesse primeiro em medir a constante da gravitação G, não. Elas tinham interesse em medir a densidade da Terra. Por quê? Porque era importante para a navegação, era importante para a geologia da época para entender. Então, a constante da gravitação não era o foco. Pierre Boguer, esse indivíduo aqui, era um físico, viveu de 1698 a 1758. Ele fez uma expedição para o Peru, no vulcão Chimborazo, a 6.250 metros acima do nível do mar. Ele escolheu esse vulcão para fazer medidas porque esse vulcão tem uma forma regular, onde, pela geometria do vulcão, ele consegue determinar o centro de gravidade do vulcão. E ele realizou medidas de 1735 a 1744. E ele usou a sugestão de Newton para calcular o G e também calcular o G usando pêndulos. Então ele seguiu mais ou menos o que Newton havia falado. Tá aqui, o vulcão tem um formato bem característico, onde eles conseguem determinar
por técnicas de topografia, onde que está o centro de gravidade, o baricentro, está aqui. E ele supôs a densidade média da Terra como sendo uma coisa e a densidade da montanha ele chamou de rolinha. Aí ele fez medidas no pé do monte com um pêndulo e ele percebeu que o pêndulo deslocou por um ângulo ΔI. Quando ele vai para partes mais altas do monte, ele percebeu que o monte deslocou por um ângulo ΔII. E através da análise, ele mostrou que o deslocamento do ângulo, o ângulo de deslocamento do pêndulo é 1 minuto e 43 segundos vezes a densidade da montanha dividido pela densidade da Terra. Sim, é verdade. E aí, o que é que ele faz? Ele vai usar uma expressão, essa aqui, ó, gravidade no ponto Q é aproximadamente a gravidade no ponto P, que multiplica 1 menos 2H sobre R, mais 3 rolinha H sobre 2 ρ barra R. Rolinha a densidade da montanha, ρ barra a densidade do planeta Terra, R o raio do planeta Terra, e H é a distância entre Q e P. Q é um ponto numa dada altura da montanha e P é um ponto ao nível do mar. E ele, usando essa expressão, ele consegue chegar que a densidade média da Terra é 3 vezes o H, vezes a densidade da montanha, dividido por 2R, vezes a gravidade no ponto Q, dividido pela gravidade no ponto P, mais 4H menos 2R. Então, Bolger, ele mede a densidade da Terra pela primeira vez. E, através da densidade da Terra que ele mediu, permitiu os físicos colocarem essa densidade nesta equação e obter o valor do Gzão. Então, nós tínhamos um valor do Gzão através das medidas de Bolger. Mas lembra que o interesse de Bolger era medir a densidade da Terra. Depois, Neville Maschierini, que viveu de 1732 a 1811, ele foi diretor do Observatório Astronômico de Greenwich, na Inglaterra. Ele fez medidas similares à do Bolger, medidas do desvio do fio de prumo no Monte Skerhallion. Esse monte ele tem 1.083 metros de altitude. E ele é um monte simétrico, o que permite determinar o centro de gravidade dele. Olha essa montanha aqui, ela é bem simétrica. Tá? Parece uma estrutura cônica aqui, ó. Então você consegue determinar o centro de gravidade dele com relativa precisão. E ele executou 76 medidas de 34 estrelas numa direção. Como que ele fez? Como o desvio do pêndulo é muito pequeno, ele colocou o pêndulo na vertical e alinhou com uma estrela fixa. E depois, ao aproximar da montanha, tendo a estrela como comparação, ele percebeu quanto que se deslocou. E ele mediu isso. Mas ele não fez uma medida. Ele fez 76 medidas de 34 estrelas em uma direção e 93 medidas de 39 estrelas em outra direção. E o ângulo medido é a diferença entre o zênite real e a posição que o pêndulo passa a ocupar. E com essas medidas, ele vai obter valores similares ao do Bolger para densidade da Terra, e através da densidade da Terra, ele calcula G, ele mostra, fala, olha, G dá tanto. Então, uma primeira medida da constante da gravitação de Newton foi feita por Maschierini. Mas Henry Cavendish, um físico muito importante, viveu de 1731 a 1810. Ele mediu também a constante gravitacional, que não era o intuito dele medir a constante. Muitos livros atribuem a Cavendish como o cara que mediu pela primeira vez a constante da gravitação universal. Mas ele não tinha um propósito
de medir essa constante? Ele estava interessado também em medir a densidade dos corpos e da Terra. Mas Cavendish ele não utilizou um método topográfico e nem astronômico, usando pêndulos ali, fio de prumo. Não. Ele utilizou um experimento em laboratório. Ele utilizou uma balança de torção que John Mitchell tinha desenvolvido. Ele utilizou a balança de torção e, através disso, ele conseguiu medir a massa da Terra. A balança de torção de Cavendish tem essa cara aqui, ó. Ela era uma caixa de madeira, onde aqui ela tinha um braço horizontal. O braço horizontal da balança, Cavendish mediu com bastante precisão. Ele tinha 1,8288 metros. Ele pendurou 2 esferas de chumbo de 730 gramas cada uma em equilíbrio. Essas esferas estavam equilibradas por esse bastão. Ele aproximou aqui 2 esferas de chumbo de 158 quilogramas. Se a gravidade é matéria atraindo matéria, quando aproximar, essa atração deve puxar as outras esferas, e como isso aqui está pendurado por um fio, esse fio deve girar. Por isso que é chamado balança de torção. O fio torce. A distância entre as esferas era de 230 milímetros. E essa balança tinha uma sensibilidade para medir força até 1,74 10 a menos 7 newtons, o que dava 1 sobre 50 milhões do peso de um grão de areia. Então, uma balança bastante sensível, grande, instrumento grande, tinha 3 metros de comprimento, 3 metros de altura e 60 centímetros de largura. Aqui os detalhes dela. As esferas de chumbo pequenas, M1, M2, e aqui as esferas grandes de 158 kg. Quando ele aproxima uma da outra, essa esfera que está no travessão C vai ser atraída, as esferas pequenas serão atraídas, as grandes são fixas, tá? E ao ser atraídas, esse fio vai girar. E ao torcer o fio, esse fio vai se deslocar, assim. É um fio aqui, nossa, aqui, sou torto. Um fio aqui, o travessão aqui, ó. E aqui as esferas. Como que ele mediu? Ali não mostra o detalhe, mas ele colocou um espelho aqui, ó. Um espelho. E ele joga um raio de luz aqui nesse espelho, ó. Esse raio de luz bate aqui e reflete numa parede que tem uma escala graduada aqui, ó, ou numa tela com escala graduada. Quando ele aproxima a outra esfera aqui, ó, vai surgir uma força atrativa. E o que é que vai acontecer? Essa balança vai girar. Essa balança gira. Opa, o que está acontecendo aqui? Essa balança gira. Deixa eu só apagar esse desenho aqui. Essa balança vai girar aqui, ó, o fio vai torcer. Esse travessão vai vir para cá, ó. Vai fazer assim. Essa bola vai vir para cá. Então vai ter um deslocamento aqui, ó. E quando ela fizer isso, esse espelho vai girar. E aí o raio de luz muda de posição e vem para cá. E aí ele medindo essa distância, ele descobre qual é o ângulo que o espelho girou. O ângulo que o espelho girou é o mesmo ângulo que o fio torceu, que é o mesmo ângulo que o travessão girou. E ele, conhecendo a constante torsional desse fio, o torque no fio é a constante torsional vezes o ângulo de giro. Ele consegue tirar o torque. Como ele conhece essa distância, torque é força por distância, ele conhece isso, conhece essa distância, ele tira a força medida aqui. E com essa força medida, conhecendo as massas da esfera, a distância da esfera, ele vai conseguir obter
a constante da gravitação. Aqui os detalhes, a esfera menor e a esfera maior. Então tá aqui, ó. O fio tem um espelho aqui que não está sendo mostrado. As esferas menores estão aqui, ó, penduradas num fio com coeficiente torsional conhecido. Aproxima duas esferas grandes de massa. Por que ele põe duas? Para ficar simétrico, tá? Para que a força seja simétrica. Aí a gravidade de uma para outra vai puxar, é mínimo que puxa, mas o suficiente para torcer o fio. E aí pelo desvio da luz ele sabe o ângulo de torção. O ângulo torsional é menos K vezes θ. Tá aqui. O torque é menos K vezes θ. Peraí, mas o torque aqui, isso aqui é um binário, são dois torques iguais e opostos, um de um lado, outro do outro. Então eles se somam, o torque vai ser duas vezes o torque de um lado. O torque de um lado é a força vezes a distância. Então é a força gravitacional, G eminho sobre R quadrado, vezes a distância de uma esfera a outra, que é o tamanho do braço da alavanca aqui, que é L, ó. Daqui ele tira o G. Quem é o G? É K θ R quadrado sobre 2 eminho L. Ele igualou esse torque a este aqui. Tá? Ele igualou esses dois e, a partir daí, ele isolou o G. Ele fez isso. Ali tem um menos, mas o menos ali é só quando você mostra, quando o ângulo diminui, é só para aquilo. Mas o torque é K vezes o ângulo θ. E o torque é 2 vezes G eminho sobre R quadrado vezes L. Deixa eu ver se eu acertei. Isto. Tá aqui. Ele igualou esses dois. Então ele fez isso, Kθ é igual a 2G eminho sobre R quadrado L. E daqui ele vai tirar o G. Então ele obtém que G vai ser R quadrado Kθ. Passou para cá multiplicando, ó, e passou os demais termos dividindo. 2 eminho L. Com isso aqui permite calcular a gravidade. A constante da gravitação universal. Então tá aqui. Vamos ver se a minha ficou certo. Certinho, tá ali. Agora, precisava medir essa constante. E uma maneira de determinar essa constante é se esse pêndulo oscilar. Essa constante torsional é a mesma que aparece quando o pêndulo oscila. O período de oscilação do pêndulo é 2π raiz de I sobre K, onde I é o momento de inércia da barra e K é a constante, que é a mesma. Ó. Se eu conseguir tirar essa constante daqui, eu substituo ali. Agora, quem é o momento de inércia? É o momento de inércia dessa esfera mais o momento de inércia dessa esfera. O momento aqui é ml quadrado mais ml ao quadrado, que é 2ml quadrado. Substituindo 2ml ao quadrado nesta equação, vai ficar 2π, 2ml quadrado sobre K é igual ao período de oscilação. Oscilação de quê? Esse pêndulo é uma barra. Ele oscila. Então, quando ele havia força, ela oscilava. Então, ele mediu qual era o período de oscilação disso para tirar o K. Daqui ele levou tudo ao quadrado e isolou o K. Então, K ficou 4π quadrado, que é 2π ao quadrado, 2ml ao quadrado sobre t quadrado. Ele mediu o período de oscilação disso aqui. Ele mediu o número de vezes e dividia pelo o tempo de um número de vezes, por exemplo. Começou a oscilar. Ele mediu 20 segundos de oscilação e viu quantas vezes ele oscilou em 20 segundos. Divide um pelo outro, que você vai ter o período médio de oscilação disso. Aí ele obtém o t. Então esse cara ele mede
A massa você conhece, então ele tira o coeficiente torsional K. Olha que maravilha. E agora, ele vai pegar esse coeficiente torsional e vai substituir aqui, ó. E quando ele substitui ali, isso aqui, colocando na equação, vai ficar 4π quadrado, r quadrado, L θ, sobre massa da Terra, desculpa, massa grande do corpo aqui, vezes período ao quadrado, e isso vai dar a constante da gravitação universal. Mas, apesar do Cavendish chegar nisso, o foco dele no trabalho era outro. Era medir as densidades. Então ele tira a gravidade daqui, ó, a aceleração da gravitação universal, a aceleração da gravidade. Daqui ele isola a massa da Terra, GRT quadrado sobre Gzinho. Veja que a massa da Terra não era o foco dele, muito menos a constante G. Ele só queria chegar na densidade da Terra. Então ele faz isso. E agora ele vai substituir isto aqui, ó. E ao substituir, veja, ele pega o G, coloca aqui. Eu falei substituir esse aqui, não. Estou trocando toda hora. Ele vai pegar o G, que é este cara, e substituir aqui. E vai pegar esta massa da Terra, substituir na fórmula de densidade. Então, lá naquela fórmula inicial de densidade, que era densidade da Terra é massa da Terra pelo volume da Terra, aonde está massa da Terra, ele vai colocar isto aqui. No lugar do G, ele vai pôr isso, vai substituir, fazer a conta, e ele tira que a densidade da Terra é 3 vezes a gravidade por 4π raio da Terra G. Isto aqui é a densidade média do planeta Terra. Veja que ele passa pela constante Gzão. Ele, na verdade, ele determina essa constante Gzão, por isso ele mede ela. Mas o foco nele, do trabalho dele foi na densidade. Então, apesar de muitos atribuírem a ele a determinação da gravidade terrestre, da constante da gravitação universal, desculpa, muitos atribuírem a ele a medida da constante da gravitação universal e de lambuja medir a massa da Terra, o foco do trabalho dele foi para medir a densidade da Terra. Então isso aqui passou um pouco batido. Depois os outros vão olhar e vão falar, caramba, Cavendish mediu a massa, a constante da gravitação universal e de lambuja mediu a massa da Terra. Então ele conseguiu esse feito. Mas eu acho que ele não estava tão atento a isso quando desenvolveu esse trabalho. Eu li o trabalho original dele e você percebe que a tensão dele não é o G e nem é a massa da Terra, mas é usar essas coisas para chegar na densidade da Terra, tá? Então tá aí. Mas, de qualquer forma, o método de Cavendish é um método experimental. Não é astronômico, não é topográfico, é experimental. Com uma balança de torção, ele descobre o valor de G. Ó. E Cavendish mediu a densidade da Terra como sendo de 5,45 gramas por centímetro cúbico. Ele vai tirar dessa expressão aqui. Outros vão usar métodos ou parecidos com o do Bolger, que é usando o fio de prumo na montanha, ou método experimental como o de Cavendish. Então, uma sucessão de medidas vão começar a acontecer para que a gente obtenha o valor da densidade da Terra. E é óbvio, se mediu a densidade da Terra, você obtém a constante da gravitação universal. Ferdinand Reich, em 1837, ele mediu a densidade da Terra em 5,49 gramas por centímetro cúbico. Francis Bailey, em 1842, mediu a densidade da Terra em 5,67 gramas por centímetro cúbico. Bailey e Cornu,
em 1873, mediu a densidade da Terra entre 5,50 e 5,56 gramas por centímetro cúbico. Philip von Joly, em 1881, mediu a densidade da Terra em 5,69 gramas por centímetro cúbico. E o método de Joly também é um método muito interessante. Muitos atribuem Joly como sendo o cara que realmente mediu a massa da Terra a primeira vez. Se a gente for levar ferro e fogo, foi Cavendish. Mas Cavendish não deu importância. Agora, o método de Joly, ele tinha um foco em tirar a densidade e a massa da Terra. Olha o método de Joly. Ele usou uma balança também. Tá? Ele colocou uma balança de pratos muito sensível, uma balança grande, onde ele colocou um corpo de massa M' num prato da balança, aqui, P1. E um corpo emão longe desse prato, de tal maneira que a força gravitacional entre esses dois seja desprezível. Essa distância aqui que ele usou, acho que foi de 21 metros. Agora, quando ele põe isso aqui, esse prato vai abaixar porque tem um peso aqui, tem uma massa. Aqui, o que ele faz? Em Q1, ele põe um contrapeso para equilibrar o eminho. E esse contrapeso tem que ter o peso do eminho, é eminho G. Então, quando ele põe um contrapeso que é eminho G, ele equilibra esse prato. Agora ele traz o corpo de massa emão que está longe e aproxima a uma distância R de eminho. Na hora que ele faz isso, a força vai puxar esse prato para baixo e vai desequilibrar a balança. SR era a altura entre a parte superior e inferior de uma torre de 21 metros, tá? Como eu disse. E agora, ele vai ter que colocar um outro contrapeso aqui. E esse contrapeso tem que valer quanto para equilibrar esse prato? Tem que valer o peso que tinha antes, mais um peso que seja igual à força gravitacional entre esses dois. Então tem que ser isto mais isso para dar conta de equilibrar a força aqui. Quanto que vai variar daqui para cá a força? Aqui era Q1, mg. Aqui é Q2, G eminho emão sobre R quadrado mais mg. Se eu fizer o final menos inicial, isso vai dar ΔQ igual a G eminho emão sobre R quadrado, mais mg, que é esse termo, menos esse, menos eminho G. Isso corta, isso dá a força gravitacional entre esses dois corpos. Então, indiretamente, quando ele faz essa diferença, ele mediu a força gravitacional entre esses dois corpos, que é o ΔQ. E se o ΔQ é a força gravitacional e ele mediu, ele conhece, porque ele está com a balança aqui, ele está lendo o valor, então ele conhece esse valor, agora ele isola o G. E G é ΔQ, R quadrado, sobre eminho emão. E a partir daqui ele tira G. E quando ele tira G, a primeira aplicação que ele faz é usar isso para determinar a densidade da Terra. E quando ele mede a densidade da Terra, a primeira coisa que ele faz é determinar a massa da Terra. Então, Joly mede a densidade da Terra, mas tinha um foco, saber qual é a massa da Terra. Então, Joly mede a massa da Terra. A gente brinca ali, Joly e Cavendish também pesaram a Terra. E a massa da Terra foi dada em 6 sextilhões de toneladas. 6 vezes 10 é 21 toneladas. E a constante da gravitação universal medida por Joly foi de 6,465 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Mas tiveram outras medidas de G. Como eu disse, depois do Joly veio o físico Poynting. Em 1892, ele usando métodos similares, ele mediu a densidade média da Terra em 5,49 gramas por centímetro cúbico. Charles Vernon Boyce, em 1895, ele mediu a densidade média da Terra em 5,527 gramas por centímetro cúbico. Eötvös e Braun, Eötvös, um físico importante,
que vai fazer experimentos para diferenciar a medida entre massa inercial e massa gravitacional, Eötvös e Brown, em 1896, vão fazer medidas e vão chegar que a densidade média da Terra é de 5,527 gramas por centímetro cúbico. Richards e Menzel, em 1898, vão medir a densidade da Terra em 5,505 gramas por centímetro cúbico. Paul Hale, em 1930 já, menos de 100 anos atrás, ele mede a densidade da Terra em 5,517 gramas por centímetro cúbico. E Joseph Zaradnicek, a pronúncia aqui às vezes tem som de C, às vezes tem som de T, em 1933, ele mediu a densidade da Terra em 5,528 gramas por centímetro cúbico. E Hale e Srazanovsky, em 1942, mediu a densidade da Terra em 5,514 gramas por centímetro cúbico. E, através dessas medidas, com um método hoje parecido com o do Joly e também parecido com o de Cavendish, usando balanças de torção e tudo mais, hoje com técnicas envolvendo leitura laser, a gente consegue um valor atual de G de 6,674184 vezes 10 a menos 11 metro cúbico, quilograma menos 1, segundo a menos 1, ou que é equivalente, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Esses valores são bem atuais. Olha quantos algarismos significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos tem essa medida. Esses dados foram publicados por Tim Lee e equipe dele, o artigo Measurements of the Gravitational Constant Used in Two Independent Methods, publicado na Nature, tá? Em 2018. Então é bem recente esses valores. A gente, nos cálculos de física, para resolver problemas, a gente usa 6,67 10 a menos 11. Então veja, não foi Newton publicar e todo mundo sair medindo força gravitacional. Havia uma imprecisão da constante da gravitação universal que precisava ser determinada. E quando você mede a constante da gravitação universal, diretamente você mede a massa da Terra e a densidade da Terra. Bom, pessoal, essa parte eu vou parar por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Obrigado.